Eu sou muito racional. Mesmo assim, minha racionalidade não importa, porque ele me fez, ele sabe como é que eu sou. Ele sabe como chegar até mim, me atingir e entregar exatamente o que eu quero. Então tudo fez sentido de um jeito, assim, incrível. Aí durante todo esse tempo, concluí, é claro, a catequese, consegui meu último sacramento para poder, né, começar a comunhão com Cristo, e fui estudar também tudo sobre isso, fui, sabe, me aprofundar. Hoje já, graças a Deus, tá tudo bem. Só que assim, eu sempre tenho a sensação que é uma jornada eterna. Enquanto a gente estiver aqui, a busca é diária, é o tempo inteiro. Coisas que eu aprendi, por exemplo, muita gente quer, que eu já vi, né? Fórmulas mágicas para resolver certos assuntos. No início, eu também queria. Tipo assim, o que eu preciso fazer para resolver isso? Não, não é, é um processo. E respeitar o processo. Por exemplo, uma coisa que funcionou muito bem E pra mim. acreditar no processo. Sim. Cerco de Jericó funcionou muito pra mim. Meu Deus do É céu. muito bom. É impressionante aquilo. Mas funciona. Não, sim, sim. Gente, oração funciona. Funciona, Rezar funciona. funciona. Cara, quero dizer a Funciona. você que se você tiver assim, com pneumonia e tomar um antibiótico, funciona. Não, sim. Vai funcionar. Então, é assim, a oração funciona. E às vezes funciona mais que o antibiótico. E aí toda a base que eu venho recebendo nesses últimos tempos é pra viver o que eu tô vivendo agora. A sensação que eu sempre tenho é que tudo tá sob o controle dele. E eu dando uma de Quênia, quais são os planos futuros? Os planos futuros? Não, mas aí eu tenho mais coisas pra compartilhar ainda até a gente chegar lá. Ah, tá. Eu Tá quero bom. falar uma coisa assim, não Ah. sei, talvez vocês vão conseguir me entender. Pouquíssimas pessoas conseguiram entender isso aí. Ah, Nesse dia do Santíssimo, que eu senti isso aqui, ficou como se fosse uma bolinha aqui dentro. ah. Então toda vez que eu ajoelhava e ia rezar, eu sentia o calor da bolinha. Eu falo, nossa. Aí o pessoal, é o Espírito Santo. Eu falo, pô, que maravilha, tá aqui dentro. Então toda vez que eu ajoelho, eu me concentro, vou rezar, eu sinto. Aí o tempo foi passando e eu fui recebendo, sempre recebendo, através do algoritmo, no meu caso, né? As coisas que eu precisava fazer. Eu lembro de ter visto, eu tava numa situação assim que eu queria umas respostas, eu queria resolver algumas coisas. Aí eu vi o Frei Justo no Instagram assim, ele falando da Quaresma de São Miguel. Aí ele falou, explicou, falei, vou fazer. Aí, faz, vou fazer. Fez com ele? Eu fiz com o Hesed. Eu Com tenho um amor Hesed. muito grande pelas irmãs do Hesed, mas assim, com ele, quando ele fez junto com a Maria Raquel e a Maria Joana, e depois com o Marcelo Rossi, eu fiz juntos, né? Elas são gente muito boa, sabia? Mulheres muito santas. Cara, o que eu posso falar pra você é o seguinte: Deus sabia que eu precisava conhecê-las, porque eu sempre vejo com muito amor tudo aquilo. É acolhedor, é gostoso de estar junto com elas e Jesus, assim. Pra mim é exatamente o que eu precisava. Talvez se eu tivesse conhecido algum outro, bom, Elas já rezaram conosco no santuário 2 vezes. Fizeram podcast lá também. eu E assisti isso, eu assisti. ainda Eu tiveram. lembro esse que vocês rezaram, tinha até uma menininha. Eu Foi. assisti Foi. isso aí que você De chamou. Eu madrugada, chamei a Sim, menina. eu tava Era acompanhando, tava Maria rezando. Imaculada, não era uma coisa assim. Eu não lembro É. qual que era a Nossa Senhora, mas eu lembro dessa menininha que tava do pai, assim, Acho né? que é Maria Isso. Guadalupe. Acho Não, que é mas Maria ela estava Guadalupe. vestida de Não, que eu não freirinha. aguentei. Eu rezando, freirinha, eu vi isso. aquela menina vestida igual as irmãs do Instituto Resto. Eu falei, ah, não, gente, deixa eu chamar ela pra cá, que ela tá muito fofa. E ela, menina, a madrugada inteira ali com o pai. Pois Falei, é. ai, meu Deus, O a que coisa não é mais linda. fácil para uma criança, né? Não, é coisa de Deus mesmo. Aí, a bolinha. Ah, Veio a Quaresma de São Miguel. No Rosário, com o Frei Gilson e as irmãs do Hesed, foi a primeira vez que eu consegui fazer ajoelhado o Rosário inteiro. Eu comprei o genuflexório lá em casa. E eu tava muito feliz. Tava muito feliz. Sorriso assim de fora a fora. Eu tava muito feliz de estar vivendo aquilo. Aí a bolinha, plá! Abriu. Eu senti a asa abrindo assim e queimou. Falei, nossa, isso aqui não tem limite mesmo, hein? E aí mudou de novo. Tudo aquilo que eu pensei, me preocupei antes da Quaresma de São Miguel já não existe mais. E agora já é outra coisa. E é outra questão também. A finalização da Quaresma, eu fui lá no Canção Nova. Eu consegui assim de última hora através de uma prima minha, a Adriana, lá de Campo Grande. Que ela até foi no Vaticano, foi na canonização do Carla Cutis, foi no conclave. Nossa, ela gosta de muito dessas coisas. Eu quero ir muito ir com ela também, que ainda não fui. Aí ela conseguiu pra mim um quarto, porque de última hora você não consegue nada no Não, Cachoeiro nada. Paulista, você não consegue nada. Não. Eu achei um lá de R$ 3.000 3 dias, tentei comprar e não ia, não quiseram me vender o negócio. Falei, que isso, cara? Aí ela, não, fica no meu quarto aqui comigo. Ela arrumou um quarto lá com 3 camas de solteiro. Eu falei, não, tá bom então. Aí fui lá, rezamos o rosário lá com o Frei Gilson. E assim, eu desde criança, eu sempre odiei lugar muito cheio. Eu sempre me senti Lá inseguro. estava bem vazio. Então, mas aí vai escutando.
Imagina, 150 mil pessoas só. Lá no rincão lá dentro Lá. tinha 60 na hora que a gente tava. Ah, Só que é? lá fora tinha mais. E o rincão é pra 25. Não tinham separado direito. Mas aí, beleza. Desde criança, desde sempre, eu sempre odiei lugar cheio. Eu me sentia mal. Assim, desespero, assim, não sei explicar. Eu tava lá e eu não senti nada de errado. Muito pelo contrário. Eu senti como se eu estivesse fazendo parte de alguma coisa muito maior e o fato de estar lotadíssimo, pra mim foi gostoso. E foi a primeira vez que eu fui num lugar público, cheio de gente, que eu me senti bem. Eu falei, cara, não tem explicação. Aí isso mudou. Pá, da água pro vinho agora. Aí eu fiquei pensando assim, falei, beleza, qual que é o próximo passo agora? Aí conheci o Moisés Rocha. E eu fui com a minha prima, ela comprou os ingressos de 2 palestras paralelas dele. Aí teve uma sobre os Santos Anjos. Foi incrível aquilo. Eu não sabia que todos nós temos pelo menos 5 anjos ao nosso favor. São Gabriel, São Rafael, São Miguel Arcanjo, nosso anjo principal, nosso anjo da guarda. Nosso anjo da guarda eu sabia. Só que assim, ele ensinou como ter um relacionamento com todos eles. Eu aprendi tudo isso, comecei a pôr em prática e espantoso. Incrível. A minha prima até salvou essa palestra, tem salvo no celular. Eu tenho arquivo de vídeo também. Aí depois de, acabou tudo isso, maravilhoso. Qual que é o próximo passo? Consagração Nossa Senhora. Aí fui e fiz com o resto de agora, Nossa Senhora das Graças. Tá indo por um bom caminho. Mas assim, vejam que tudo, né, através desses processos, tudo está chegando, tudo está chegando, tudo está chegando. E Tá eu peço. chegando porque você se abriu e pediu para o Senhor para chegar. E o Senhor, ele Deus é muito legal. Deus é É muito legal. impressionante, cara. A gente pede e ele dá. E você pediu, ele tá te E tá dando. chegando a hora do discernimento. É isso aí. Fica tranquilo, que Deus vai dizer o que você tem que fazer. Só perguntar. Eu fico pensando, né? Até conversei com a minha psicóloga e ela queria me dar alta semana passada. Eu falei, não, calma aí. Vamos uma vez por mês. Porque agora, pelo menos, eu gosto assim, porque eu só falo. Tem vezes que só precisa falar, sabe? Só precisa falar e ouvir a opinião de alguém sobre as coisas da sua vida. É muito bom. Por isso que, assim, eu nunca vou deixar de fazer. Depois vem outros desafios na vida. Eu não vejo por que parar com isso, entendeu? Mas são coisas diferentes, né? Sim. Sim, são coisas diferentes. Então, cara, depois que eu passei por tudo isso, eu fico imaginando que realmente não tem limite. E que eu fico muito feliz de estar nesse caminho. Eu sinto que eu tô no caminho certo. Mas depois de todas as tomadas de decisão que eu tive. Dizer pra você que foi fácil? Não foi. Mas é uma coisa que não tem como explicar. E como levar o pessoal da tecnologia para Jesus? Eles precisam entender que, assim, o pessoal, geralmente, tecnologia é das exatas. O pessoal acha que tudo é muito 0 e 1. E não é assim. Porque eu conquistei muitas coisas nessa área. Só que eu nunca achei o meu propósito. Eu só fui entender, assim... A gente tá falando a parte sobre matrimônio, não tô chegando nesse mérito, mas assim... Eu conquistei muitas coisas, eu nunca fui feliz. Conquistei muitas coisas, nunca fui... o dia que eu tiver isso, é isso. O dia que eu tiver isso, é isso. Eu só fui encontrar a verdadeira felicidade através de Deus. É isso. O meu não lugar é ao assim. mundo. Por que eu estou aqui? Eu me perguntava isso. Por que eu estou aqui? Eu só tive essa resposta depois que eu conheci a Deus. Então o pessoal da tecnologia não vai achar isso em lugar nenhum. Não vai achar num programa, num trabalho. Não vai achar no trabalho. Trabalho é maravilhoso, edifica. Pô, eu amo trabalhar, me faz feliz pra caramba. Mas não é isso. Primeiro é Deus. Depois o resto. Porque se não tiver isso, não vai funcionar. E ainda a gente ainda pode lembrar, né, que de repente muita gente tá com a porta aberta pro inimigo. Você tá com a porta aberta pro inimigo, pode acontecer de tudo com você. De repente ele vai te levando à deriva pra onde ele quer. Nossa, eu lembro de uma homilia do Padre Carlos, ele falando assim, ó. A analogia dele foi perfeita. E serviu assim, eu nunca esqueci isso, e tem tempo já. O inimigo é assim, ó. Você tá em pecado. Somente pecado mortal, ele falando, né? Aí é assim. Sabe aquelas coleirinhas, aquele negocinho, tem uma rodinha assim que você aperta um botão e solta o fiozinho pro cachorrinho? Você aperta o botão, o cachorrinho que vai correndo pelo parque. E vai se divertindo e não sei o que lá. Beleza. Quem tá com essa coleira é o inimigo. Então ele vai colocar você nela, vai soltar você lá no parquinho. Quando você estiver no seu momento mais feliz, de maior alegria, ele vai apertar o botão e vai te puxar de uma vez pra te estrangular. Eu olhei assim, falei, puta, é exatamente isso. Por isso que eu tomei essa decisão de fechar realmente todas essas portas. Porque eu entendi que não importasse o que eu fizesse, enquanto tivesse uma porta aberta, eu estaria sujeito a isso. Pra mim isso fez todo sentido, assim. Eu gostaria muito que as pessoas entendessem isso. Eu falo pros meus amigos, eu explico as consequências, eu sempre tento passar isso pra eles. Porque o meu desejo é que, primeiro, que ninguém passe pelo que eu passei. E o dia que as pessoas entenderem que fechar essas portas pro inimigo e buscar Deus, elas vão realmente se encontrar, fechou. Não precisa de mais que isso. Porque senão depois o tempo passa. O Padre Carlos também fala uma coisa sempre assim, que a vida é um sopro. E eu fico pensando, perante a eternidade, realmente essa vida aqui é um sopro, mas eu passei 35 anos longe de Deus. Agora não quero passar mais nenhum dia. Por exemplo, eu amo rezar o terço da misericórdia com o resto das 15 horas. Amo. Quase todo dia eu faço isso aí.
Aí, assim, quando eu não consigo, eu falo, puta, um dia menos que eu não consegui fazer. Eu não fico me cobrando, mas assim, sabe, você já tem amor em você usar o seu tempo pra louvar o Senhor. Não tem por que não fazer isso. É aproveitar o melhor o tempo que você tem aqui, mas também por todos os motivos, pelo amor que ele tem pra você e pra te direcionar pro que você precisa fazer. Não é, cara, muita gente às vezes vê como moeda de troca, não é assim, é direcionar para o que você precisa fazer. A isso que vocês falaram pra mim a respeito da história de vocês, eu achei fantástico. A obediência. Se você aprender a passar por isso, você vai passar por um deserto, outro, mas depois tá tudo certo. O propósito sempre é maior. Obediência. Obediência. Sem ela, você não vai a lugar nenhum. Uma coisa que eu já pensei também, muito antes de tudo isso. Desculpa só uma Não, sim? coisa. A obediência sobrenatural. Obediência natural é assim, você tem, sei lá, você está trabalhando, você tem o seu chefe, ele diz, ó, preciso que você entregue esse serviço amanhã de manhã. Isso é uma obediência natural. Uma obediência sobrenatural é quando você diz, eu não quero fazer isso, mas eu vou fazer. Por exemplo, Cristo carregou a cruz até o Calvário. Isso é uma obediência sobrenatural. Ou seja, se eu te der uma cruz, você não vai querer carregar até o Calvário. Nem eu. Então, essa é na obediência natural. Então, a obediência sobrenatural é eu não estou entendendo, eu não estou compreendendo, mas o Senhor disse para que eu fizesse isso, e eu tenho certeza que foi o Senhor quem disse, eu vou fazer. Aí está o segredo. O segredo está na obediência sobrenatural. Mesmo às vezes sem entender, mas tendo a certeza de quem me deu a ordem para fazer, eu vou fazer. Porque o resultado, aí sim, depende de quem me mandou fazer. Agora, essa clareza, estado de graça, né? Está de graça. Vida sacramental. Vida sacramental. Porque Sim. é Já importante. tem a fórmula. É. Sem isso, desiste. Pronto. É porque a gente tem que sempre lembrar isso aí, porque às vezes as pessoas, vou rezar aqui, Deus falou comigo. Às vezes a pessoa acha que é Deus falando e não é, e Mas aí você tem que descobrir a voz de Deus, né? Descobrir a É. voz de Deus significa, quanto mais eu treino, mais o meu ouvido fica treinado e eu sei, ó, essa voz aqui é dele, aquela ali não é. Aí eu sei o caminho que eu tenho que ir. Entendeu? Eu conheço a voz da Quênia, né? Então, eu sei, até sem ela falar que foi ela que falou.